Olá, meus amigos do nosso canal Remédio Milênio. Estamos de volta com a nossa 36ª parte do nosso mistério, o que Deus quer de mim. No capítulo anterior eu fiquei ali, na sala do tesoureiro, engolindo seco à espera de um milagre. O tesoureiro estava ali andando de um lado para o outro na sala, mudando de cor de tanta raiva que ele ficou de mim. Porque eu fui na casa dele, falar para ele pagar um advogado para mim, para botar ele na justiça. Mas é só o tamanho da ousadia. Ele zangou, disse que dava um tiro na cabeça, mas não dava R$100 para um advogado. E depois disso me esnobou, disse que eu não adiantaria, eu entrar na justiça, que eu não ganharia. Ele tinha condição, eu não tinha. E que ele tinha irmão, advogado, juiz, que era cunhado dele, e tinha advogado de graça na prefeitura. Então não adiantava eu entrar, que eu não ia ganhar. Eu me zanguei, eu me senti ofendida com aquela esnobação dele toda e desafiei, Falei para ele, tudo bem, você tem razão, eu não tenho condição, mas você tem, E eu vou arrumar um advogado, que eu vou dar para ele 70% de tudo que ele puder tirar de você. E eu quero ver qual é esse advogado que não vai querer ganhar essa questão. Cara, não deu outra, Claro, qualquer homem ouvir uma proposta dessa, de uma mulher, desafiando ele dessa forma, com certeza ficaria zangado. Ele levantou muito zangado e ficou andando de um lado para outro, fumaçando, mudando de cor de tanta raiva. E eu, quando eu percebi o tamanho da burrada que eu tinha feito, que por mais que eu tivesse razão, eu tivesse pedido um advogado para ele pagar um advogado para mim, porque a gente ia resolver a situação na prefeitura, nos fóruns, de graça, o juiz ia fazer o mel, o DNA, Mas só que ele não apareceu, ficou com raiva de mim e não apareceu. Aí agora eu era obrigada a arrumar uma advogada particular, E aí eu fui lá, eu vou ter que pagar. Bom, por mais que eu tivesse razão, eu não poderia ter feito isso, Ainda mais esnobado, desafiar o cara desse jeito, Dizendo que vai dar 70% de tudo que o advogado tirasse dele, dá para o advogado. Cara, foi imprudência, Foi um atrevimento, uma imprudência. Foi futucar o cão com vara curta, que nem diz o povo. Por mais que eu fizesse isso, arrumasse um advogado e desse para ele tirar, mas eu não podia dizer isso na cara dele. Por dois motivos, Primeiro que, qualquer pessoa para ouvir um negócio desse ia ficar muito zangada, E eu estava sozinha aí na casa dele com ele, então seria muito fácil eles ficar agressivos, Na ausência de testemunhas, na ausência aí de alguém para apaziguar aí a situação. Seria muito fácil ele me agredir, ou perigoso até me matar, Que às vezes acontece que o homem faz isso, por mais que ele se arrependa depois, mas na hora da ira, da raiva, E também pelo motivo de que ele já tinha um histórico de agressão. Então foi muita imprudência minha, por ele nunca ter me agredido, eu esqueci, Eu não me lembrava aí do histórico de agressão dele. E mesmo que ele não tivesse um histórico de agressão, Qualquer homem numa situação dessa como ele perderia a cabeça, E eu fico pensando que tem tantas mulheres que fazem o que eu fiz e acabam pagando aí, sendo agredida, pagando com a própria vida muitas vezes, como é o caso, como foi o caso do goleiro Bruno, Eu acredito que é a mulher que ele matou, a mãe do filho dele, ousou, assim como eu. Talvez não com as mesmas palavras, mas eu acredito que ela confiou muito na sorte, Foi isso que nem eu. E aí eu fico aí, Depois que eu descubro o tamanho da burrada que eu fiz, eu fico aí, sentada no sofá, engolindo seco, à espera do milagre, olhando para ele, Furioso daquele jeito. Olho para a porta, mas a porta está por detrás dele. Por trás dele não dá. Se eu passasse correndo do lado dele, ainda pegava pelos cabelos. Num dia não dava, Era muito próximo.
E aí, ele para, né? Depois de andar, dar algumas andadas para lá e para cá no meio da sala, ele para, olha para mim e diz: bichinha, é melhor você ir embora, porque do jeito que eu estou aqui, eu não me responsabilizo. Cara, ele tirou as palavras do meu pensamento, né? Tava nítido, tava na cara que ele não estava conseguindo segurar a situação, que ele estava com muito ódio. Então, assim, ele não estava, não se responsabilizaria mesmo, né? Por a atitude dele. E novamente aí sou socorrida aí pela minha mãe, que não só teve que expulsar isso, afastar aí o espírito maligno que fazia com que ele ficava agressivo, mas ela também teve que apaziguar aí a situação, né? Porque qualquer pessoa, qualquer homem com uma proposta dessa ficaria zangado, muito zangado, ao ponto de fazer besteira, né? Fazer loucuras. Então ela teve que apaziguar aí a situação, né? Pedir calma para ele, calma, filho. Perdoa a sua irmã, ela não fez nada, falou sem pensar, ela falou sem pensar. Então ela teve que apaziguar aí a situação também, né? A proteção de mãe é maravilhosa, gente. Muito, muito maravilhoso. E o tesoureiro, mais zangado que ele estava, ele nem sequer alterou a voz comigo, né? Nem sequer xingou, nem sequer esperneou, ficou brabo. Não, nem me ameaçou, não. Ele simplesmente olha para mim e me dá um conselho com um tom de voz normal. Incrível, né? Incrível. Eu saí dali com o rabo entre as pernas, que nem o povo, desconfiada. Passei por ele, passei meio apreensiva, com medo dele mudar de ideia, né? Quando eu passasse perto dele, ele avançasse meus cabelos. E eu passei e fui embora, cheguei lá fora e respirei fundo. E obrigado, mãe. Obrigado, minha mãezinha, porque eu lhe dei trabalho muitas vezes e essa foi uma das vezes que eu me dei muito trabalho. E, gente, é incrível como a mãe protege a gente, né? É incrível, né? É a mãe que protege e acalma os corações, apazigua a situação. Aí você me diz, Maria, mas não tem nada de extraordinário nisso, né? Eu já fiz raiva ao pai do meu filho e ele não sequer me bateu, né? O pai do seu filho, você ameaçou ele dessa forma, tirar metade, 70% de tudo que ele tivesse, pode dar para o advogado, 70% de tudo que o advogado conseguisse tirar dele. Você e o pai do seu filho tinham um histórico de agressão? Você estava sozinho na casa com ele à noite? E o maior de todos, né? O pai do seu filho aí, que ele ficou zangado e não lhe agrediu, ele não entende porque ele é agressivo com as outras e não é com você? Pois é, gente. Eu disse no vídeo anterior que eu teria uma terceira pessoa que conhece muito bem o tesoureiro, né? E que não conseguia entender por que o tesoureiro não me agredia, né? Pois é, e essa terceira pessoa, né, que era além de mim o prefeito, era o próprio tesoureiro. Cara, o tesoureiro não entendia. Como, né? Eu fiquei sabendo isso por boca de terceiros, viu, gente? Não foi ele que me disse. Como, né? Ele era agressivo por muito menos era agressivo com as outras e não era comigo. E eu acredito que ele passou a cair em si e ter isso muito forte na vida dele, muito claro na vida dele, a partir desse momento aí que ele ficou, né, transpassado de raiva, mudando de cor e não conseguiu nem sequer alterar a voz comigo. Gente, a proteção de Deus é maravilhosa, a proteção de Maria, através de Maria, nossa, é maravilhosa. Se vocês bem souberem, né?
Orem pelos seus filhos, porque você não sabe o perigo que eles possam estar correndo por aí. Minha mãe jamais imaginou, né, que eu estivesse correndo esse perigo. E como ela sempre orou pelos filhos, minha avó sempre orou pelos filhos e netos, para a família. Então, assim, graças ao meu bom Deus, aí agradeço muito a Deus essa proteção de Deus, né, pelas mãos de Maria, né, por Maria, pela minha mãe. E eu passei um bom tempo achando que tinha sido meu anjo da guarda que me protegia dessa forma, mas depois eu descobri que não era meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda não conseguiria me proteger com tamanha eficácia, né? Que além de me proteger das agressões, expulsando o espírito maligno que eu perturbava, e também apaziguou o coração dele, né? E para apaziguar o coração de um filho, cara, só uma mãe. A nossa mãe, Maria. Bom, e aí eu saio daí, da casa do tesoureiro, meio que contrariada, que não resolvi nada, só esquentei, botei fogo na fogueira, né? Botei lenha na fogueira. Então, no outro dia eu retornei lá para o juiz, né? Nosso juiz maravilhoso, muito educado, jovem, bonito e muito atencioso comigo. Olha, se Deus dissesse assim, olhasse, Maria, olha para trás aí, escolhe um dos homens que você conheceu aí no passado aí. Escolhe um deles aí que eu vou trazer para ti, para ser teu esposo. Eu escolhi esse juiz. Cara, não é só porque o cara é juiz, tá com olho grande, não. É porque uma pessoa que é magistrado, né, formado como ele, com a humildade que ele tinha, com a atenção que ele tinha com as pessoas, eu acho que ele disse que seria com todos, não era só comigo. Cara, é incrível, né? Eu achei muito, muito interessante, porque ele, além de ser um magistrado, ele era formado, além de ser formado, ele era jovem, bonito e muito atencioso. E muito afim mesmo de resolver a minha situação. Tá, aí ele vai e me fala, né? Olha, é o seguinte, eu falei para ele, né? Doutor, não tinha condição de arrumar um advogado, né? Já tentei, mas não consegui, é muito caro e não estou conseguindo arrumar um advogado. Aí ele disse, olha, você tem condição de pagar o exame de DNA? Se você tiver condição de pagar, a gente resolve isso rapidamente. Tudo bem, se pagar só o exame, né? Pelo menos para pagar o exame eu dou um jeito, né? Aí, quanto é o exame da DNA? Olha, é mais de um salário mínimo. Na época era 390, 400, coisa assim. O salário mínimo era 300. Aí eu falei, não, tudo bem, eu dou um jeito, né? Aí, então vou fazer o seguinte, eu vou instituir uma advogada para você. E vou lhe dar o nome e endereço aqui e você vai procurar ela em Marabá, né? Ou seja, ele instituiu uma advogada particular para mim, que a advogada ia trabalhar no meu caso, para depois ela receber os honorários, né, o pagamento dela depois do caso resolvido, né? Aí tudo bem. Aí levei a anotação, né, que ele me deu, o endereço da advogada, e eu vim para Marabá e fui a busca, né? Fui buscar essa advogada. E eu vou contar para vocês, né, esse trabalho, essa busca por essa advogada, no nosso encontro, no próximo capítulo. E até amanhã, se Deus quiser.